Em nosso estudo de hoje, a lição 22 do livro Mãos Unidas tem por título Socorro e Solução. Aflições, crises, provas, tentações. Quantas vezes terás procurado sofregamente o primeiro e seguro passo para sair delas? Entretanto, uma alavanca mental existe capaz de soerguer-te de qualquer prostração, desde que te disponhas a manejá-la. Antes de tudo, porém, é forçoso te desvenceres de qualquer pensamento de derrotismo e inconformidade. Não importa hajas atravessado penosos desenganos, onde se te concentravam todas as esperanças. Não importa te vejas à margem dos melhores amigos, de espírito relegado à incompreensão. Não importa que ciclones de sofrimento te hajam varridos os caninhos da alma, arrebatando-te temporariamente o incentivo de trabalho e a alegria de viver. Não importa esteja sob as consequências amargas dos erros cometidos. Não importa que a maioria te menospreze as opiniões, lançando-te ao descrédito. Não importa que a injúria te haja situado na faixa do desencanto. Não importa que altos prejuízos te imponham espinhosos recomeços. E não importa que dificuldades inúmeras se acumulem ao redor de teus passos, impelindo-te o coração a complicados labirintos. Importa que te levantes em espírito, que aceites o impositivo do próprio reajuste para o equilíbrio perfeito, que te esqueças do mal consagrando-te ao serviço do bem e que abençoes sobre todas as circunstâncias da vida. Feito isso, por mais escabroso seja o problema, mais dolorosa a provação, se acionas a alavanca da fé viva no sábio e amoroso poder que dirige o universo, perceberás de inesperado que Deus te oferece socorro e solução. Para a gente, muitas das vezes, é difícil a gente compreender aqui na Terra o momento que a provação chega. Porque a gente tem a impressão de que a gente fica de maneira cega, num primeiro momento, cometendo alguns erros, alguns deslizes, e vai chegar um momento que a conta sempre vem. A lei de causa e efeito, ela não falha mesmo, a justiça divina não falha. E quando essa conta vem, mas você continua mergulhado no erro, você normalmente blasfema, reclama, né? Você mesmo fazendo com os outros, você não quer que faça com você mesmo. Mas a prova vai acontecer querendo ou não querendo. Agora, quando chega um ponto em que você, através do esclarecimento, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, eu resolvo dar um rumo na minha vida. E eu já consigo traçar comigo, assim, dentro de um patrimônio, botar passivo e ativo, crédito e débito. Agora eu já não estou mais praticando isso. E as coisas continuam acontecendo aqui no campo do débito. Aí, nesse momento, a gente tem que reconhecer, falar, eu estou passando pelas provações, provavelmente, normalmente é assim que acontece, por equívocos que eu cometi no passado. Em primeiro lugar, para me fazer sentir o que eu impus às outras pessoas, também em forma de sentimento, em primeiro lugar para isso, né? E em segundo, para que eu, a partir dessa experiência que é sempre amarga, mas é muito salutar, aliás, muitos remédios são amargos, mas restituem a saúde. Aí, a partir dessa experiência, eu vou aprender a não tomar o cuidado de não fazer mais com as outras pessoas, para não fazer as pessoas sofrerem e sentirem o mesmo que eu estou sentindo agora no momento. Então, quando está acontecendo mesmo, a gente tem dificuldade de conseguir enxergar esse cenário. Poxa, é por isso que está acontecendo, né? Até porque, na grande maioria das vezes, a gente não vai ter a resposta imediata de o porquê essa prova está acontecendo. Está acontecendo por conta do que eu fiz. Às vezes é coisa que a gente fez em encarnação passada. Em algumas vezes tem coisas que a gente vê, não, eu fiz nessa encarnação. Mais uma vez eu vou usar um exemplo aqui. Eu tenho um vizinho hoje que nos momentos de lazer, quando eu vou para um lugar de veraneio, ele coloca música alto demais e acaba atrapalhando, né, as nossas noites de sono e até o nosso momento de descanso. E quando ele faz isso, é claro que eu não vou ficar passivo,
eu vou tentar conversar com ele, tentar resolver da maneira mais pacífica possível, né, se for possível isso, né, se não for, a gente tem um recurso de justiça, tem recurso que aí só complica cada vez mais, é melhor, né? Mas quando isso acontece, me vem à mente que eu, na minha adolescência, nessa encarnação, eu acho que eu fiz um tio meu, padrinho meu, irmão do meu pai, mudar de casa porque eu botava música muito alta também. Então chegou um momento que ele, para não se indispor em família, ele acabou tendo que sair de lá. E na época eu ia inconsequente, um adolescente, né? E até independia muitas vezes do meu pai, porque era na ausência do meu pai. Algumas vezes foi na presença dele também, porque a gente, como pai, a gente prefere que os filhos estejam perto da gente do que na rua, onde a gente sabe que corre muito risco. Então, às vezes eu ficava em casa fazendo algumas festas, algumas reuniões, e com a música muito alta também. Ali eu sei claramente que está sendo uma coisa de lei de causa e efeito que eu tenho que aprender agora a lidar. Mas tem situações que a gente não sabe, simplesmente não sabe. E a gente vai procurando por que isso está acontecendo comigo e a gente se cala. Mas aí o Emmanuel vem falar para a gente, olha, quando isso acontecer, tem uma alavanca mental capaz de soerguer-te daquele estado de prostração, desde que eu me disponha a manejá-lo. E ele vem falar para mim, qual é essa alavanca? Primeiro, se desvencilhar de qualquer pensamento de derrotismo e de inconformidade. O de derrotismo, né, vai ter situações muito particulares para ele. O de inconformidade vai sempre existir. Poxa, eu não me conformo que ele está botando a música alta desse jeito. Mas ele está falando, é forçoso que eu me desvencilhe disso, né, no primeiro momento. Aí depois ele vem falar os nãos e não importa que você tenha vivido isso, vivido aquilo, vivido um montão de parágrafo aqui. Mas ele vem falar assim, ó, importa que eu me levante em espírito, que eu aceite o impositivo do próprio reajuste para o equilíbrio perfeito, que esqueça o mal, me consagrando ao serviço do bem, que abençoe todas as circunstâncias da vida. Então importa que eu não vou nem derrotismo, nem inconformidade, e vou me levantar, aceitar o impositivo e continuar me consagrando ao serviço do bem, até que aquela situação um dia se resolva. E ela vai resolver um dia quando a pessoa chegar à conclusão de falar, poxa, esse cara é legal pra caramba, por que ele precisa estar passando por isso? Por que ele... Vai chegar um dia que naturalmente, né, as coisas quando são conquistadas pelo lado do coração, as coisas facilitam, sim. Então você vai conquistando a simpatia daqueles que estão ao seu redor, e através dessa simpatia você vai aprendendo até a respeitar o limite dos outros também, porque às vezes a pessoa, mesmo sendo simpática, ela continua invadindo seu espaço, né? Mas tudo bem, mas a gente vai aprendendo e aí a coisa vai ficando melhor, porque aí entra realmente num processo de reajuste. Agora, quando acontece o derrotismo e o inconformismo e a revolta, a rebeldia, a coisa só complica e vai agravando, e através da lei de causa e efeito a gente vai colocando mais débitos para o futuro. De maneira que a gente vai entender, junto com o Emmanuel, com outras lições do Emmanuel, que é muito melhor a gente sofrer uma injustiça do que praticar uma, porque a gente praticou uma, a gente coloca lá no nosso inventário, que é o nosso patrimônio espiritual, está lá mais um débito para daqui a pouco, no futuro, eu ter que me encontrar com ele para reparar o que eu fiz, mais uma situação que a gente não quer mais isso. Agora, quando a gente conhece a doutrina espírita, conhece o Evangelho de Jesus, a gente quer caminhar para frente, para o alto, a gente quer descomplicar. Embora nossos instintos ainda nos agarrem ainda muita coisa aqui na retaguarda, mas a gente vai olhando o instinto, vai respeitando, vai procurando trabalhar aos poucos, vai procurando conquistar esse instinto, vai procurando direcionar esse instinto. Quando eu falo de instinto, estou falando de emoção, né? Que a emoção pega a gente de surpresa, o instinto pega a gente de surpresa. Quando chegou no ponto da inteligência, a coisa muda, mas o instinto é que às vezes faz a gente tomar algumas decisões que foram precipitadas para depois a inteligência vir corrigir essas decisões. Mas é um momento sempre muito grande quando Emmanuel fala para a gente, né? Se eu acionar a alavanca da fé viva no sábio e amoroso poder que dirige o universo, eu vou perceber que Deus está me oferecendo socorro e solução.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.